Uma cidade só é saudável quando todos os seus integrantes são saudáveis. Os integrantes de uma cidade são os seres humanos, os animais e também o meio ambiente. Todos esses componentes fazem parte da saúde pública, portanto, a saúde animal e a saúde do meio ambiente refletem na saúde dos humanos. O que será que a Secretaria do Meio Ambiente tem feito? O que será que a vigilância sanitária tem feito em relação à saúde da nossa cidade? O que será que os vereadores têm feito? O que será que a própria comunidade, você, tem feito em relação à nossa saúde? O que será que a Polícia Civil tem feito? O que será que a universidade tem feito para promover a saúde da nossa cidade? A Secretaria de Meio Ambiente trabalha com a legislação ambiental. A legislação ambiental, ela tem a questão relacionada aos maus tratos, né? E então nós trabalhamos diretamente com o maltratante. A gente age sempre em cima da pessoa que infringiu o maltrato no animal e procuramos direcionar o animal conforme as nossas condições. E isso quer dizer o quê? Eu faço o proprietário ou o maltratante se responsabilizar pelo tratamento daquele animal, para direcioná-lo para um lugar adequado, para que ele seja bem atendido, para que a lesão dele seja tratada convenientemente, ou, se é o caso, apenas mantê-lo em lugar adequado e em boas condições. A Secretaria de Meio Ambiente trabalha sempre com denúncias, nós não vamos a um local simplesmente porque sim. A pessoa pode ligar para um telefone que a gente tem central, aqui é o 3411 3030, é o telefone das denúncias, é o telefone principal daqui da Secretaria. Nós vamos ao local e é importante lembrar que nós sempre vamos ao local e damos prioridade sempre para as reclamações envolvendo animais, exatamente pela urgência da situação. É muito importante ter o endereço da pessoa, o endereço do local onde está acontecendo esse problema, o mais completo possível. O reclamante é protegido por lei, ele não precisa se identificar. Dependendo da situação, nós apenas notificamos o proprietário e acompanhamos esse maltratante para que ele cumpra as exigências da Secretaria, ou até a gente passa para um auto de infração, para uma multa e por aí vai. As multas, normalmente, eu converto em trabalhos e serviços à comunidade. Existe em Uruguaiana uma lei já aprovada que fala a respeito dos veículos de tração animal e das condições do animal, do veículo e do condutor do veículo. Crianças, por exemplo, não podem conduzir as carroças. Isso aí acaba responsabilizando os pais. As condições do veículo também tem que estar em boas condições, sem aparas ou partes que possam vir a machucar o animal. As condições dos aperos do veículo tem que estar em boas condições também para telar o animal. E o animal também tem que estar em boas condições. Existe a questão do peso que o animal pode carregar. E um animal bem tratado, em boa condição física, ele pode carregar um determinado peso. Mas infelizmente o que se vê na cidade hoje são animais subnutridos, com tamanho e condições bem abaixo do que deveria ter um animal sadio ou dito normal. Então o peso acaba se tornando uma questão subjetiva, porque na experiência a gente consegue ver perfeitamente se o animal tem condições ou não de carregar o que ele está carregando. A gente não obriga absolutamente ninguém a gostar de qualquer animal que seja, só que a questão é de saúde pública. E o trabalho que a gente conseguiu fazer efetivamente como vereador foi em 2010, através da Lei 4.012, que foi sancionada pelo prefeito São Chotiano Feliz, que trata da questão do controle populacional de cães e gatos na cidade de Uruguaiana. E, resumidamente, ela proporciona à Prefeitura Municipal fazer parcerias, fazer convênios, parcerias com instituições privadas, assim como instituições de ensino, para buscar, através de profissionais da medicina veterinária, a castração e, enfim, o controle populacional desses animais nos bairros e vilas da cidade. E, posteriormente, mais recentemente,
Agora, em 2012, a Lei 4097, ela fala de um assunto que diariamente a gente vê nos meios de comunicações, que é a questão dos maus tratos aos animais, que prevê sanções e multas para aquelas pessoas que porventura vierem a maltratar qualquer animal que seja na cidade de Uruguaiana. O setor, né, vigilância sanitária, ele trabalha, na verdade, como um setor um pouco descentralizado, né? Então ele cedeia algumas ações em uma equipe e outras ações em outra equipe, isso é, a recolhida dos animais e a conduta de transporte dos animais também por equipes um pouco diferentes. E o ideal seria que fosse, digamos, sediado tudo num único local. O Centro de Controle de Zoonose, ele vem a contribuir dentro de um ambiente mais global em termos de saúde pública, e ele cederia, digamos assim, a toda e qualquer ação de algum tipo de enfermidade relativa aos animais errantes e animais que vão trazer agravos à saúde pública. Ele ficaria centralizado essas ações. Está se alavancando equipes que têm mais interesse em sediar conhecimento e distribuir essa parte de posse responsável. Através dessas campanhas educativas, verifica que o seu animal tem alguns sinais, né, que possam ser semelhantes ao da enfermidade da leishmaniose, ou seja, unha crescendo, né, pelo caindo, tendo algumas descamação, principalmente na parte do dorso do animal, na parte das costas, nas orelhas, sangramento na narina, né, emagrecimento, digamos assim, progressivo, né, o animal se alimenta, não acaba não engordando, então vai perdendo também o apetite. Então tem toda uma série de sinais que ela poderia, digamos assim, verificando pelas campanhas que já estão sendo divulgadas, né, que há a possibilidade de ser uma leishmaniose. Ela aciona normalmente o 3411 0689, que é o telefone da vigilância, e a vigilância sanitária faz essa visita e faz a coleta do sangue desse animal. E aí envia para um laboratório em Porto Alegre, atualmente é o LACEN, que faz esse diagnóstico, né? E tendo reação ou, né, sendo negativo ou positivo, vem o resultado e é tomadas as devidas medidas. Nesta escola, há algum tempo atrás, a gente enfrentava bastante problema nesse sentido. Aparecia cães abandonados, né, no pátio frontal da escola. Tanto é que, como vocês viram, nós colocamos grades nas portas para que eles não entrassem para o prédio. Mas o mais difícil é controlar a entrada deles no prédio da escola. Eu acho que seria útil que tivesse como é que eu vou dizer, uma vigilância, né? Circulasse na região, nos bairros, para ver aqueles que estão em situação de rua e de abandono mesmo, né? A educação é o que vai fazer com que as pessoas se tornem mais responsáveis pelo seu animal de estimação, seja ele cão, gato ou qualquer outro. A Associação Melhor Amigo, ela surgiu em novembro de 2010, justamente por uma necessidade que nós sentíamos como um grupo de amigos sensíveis à causa animal em Uruguaiana, de uma preocupação que nós víamos muitos cães abandonados na cidade e não víamos nenhum grupo que se engajasse nessa causa para proteger e tratar desses animais. Os objetivos da Associação Melhor Amigo, primeiramente, é conscientizar a população referente aos cuidados com os animais, a importância da castração, a adoção sem preconceito de cães sem raça definida e encaminhamento de cães errantes para lares. A ONG atua diretamente com a população através do nosso blog e perfil em redes sociais, nas quais nós encaminhamos diversos animais para adoção, pessoas de baixa renda que não têm condições de tratar. Nós contamos com um quadro de sócios e também realizamos promoções para custear o tratamento. Em nome da Associação Melhor Amigo, nós gostaríamos que a população de Uruguaiana se atentasse mais para o fato de quando tem um animal em casa, esse animal ele tem os seus instintos, ele vai acabar procriando. Então, para evitar que ninhadas indesejadas aconteçam dentro da sua própria casa, esterilize seu animal, deixe seu animal dentro de casa, evitando acidentes que acontecem muito frequentemente na cidade.
crime de maus tratos contra os animais, ele tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, como que nós trabalhamos com isso? São infrações que a gente chama de menor potencial ofensivo, né, que gera um procedimento um pouco mais célere e simplificado. Quando nós recebemos essas denúncias, a gente se dirige até o local, ou então faz contato com alguns outros órgãos, né, como a Vigilância Sanitária, ou então a Secretaria do Meio Ambiente, para ver se tem essa questão, se tem realmente um abuso aí sendo cometido. Uma diferença que existe grande é que, como nós trabalhamos com o crime, nós trabalhamos com um tipo penal que ele descreve algumas condutas, e essas condutas têm que ser perfeitamente caracterizadas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um animal no pátio, que daqui a pouco o animal fica muito tempo sozinho e acaba latindo todo dia, isso é uma questão que causa incômodo, causa um desconforto, principalmente nas pessoas que gostam de animais, né? Mas a gente tem que separar aquilo que caracteriza efetivamente o crime daquilo que caracteriza uma omissão ou uma falta de cuidado ou uma falta de carinho com o animal. Nós recebemos denúncias anônimas, né, pelo telefone 197, é o nosso telefone de emergência, e a gente recebe e registra tudo como uma denúncia anônima. A Polícia Civil se coloca à disposição da população, né, estamos recebendo as denúncias, toda vez que a gente receber a gente vai apurar esse quadro, né, e em qualquer outra questão que for necessário, a colaboração junto com as universidades, a gente procura trabalhar em parceria, juntamente também com os demais órgãos do Poder Executivo, a Secretaria do Meio Ambiente, né? Nessa questão do abuso contra animais, existe uma verdadeira corrente, né? Algumas entidades, né, da sociedade civil têm se organizado nesse sentido, e a gente é parceiro para trabalhar no que for preciso. O que é a posse responsável de animais? Quando a gente fala essa palavra cumprida, o que isso quer dizer? Isso significa tudo o que eu tenho responsabilidade por conta daquele animal que eu adotei, ou que eu comprei, ou que eu adquiri de alguma forma. Então, os cuidados veterinários, a alimentação adequada, a castração, a manutenção desse animal em um ambiente saudável, tudo isso é responsabilidade do proprietário. O projeto Melhor Amigo surgiu em 2010 por conta de uma inquietude minha e de outros professores da Unipampa relacionada à grande quantidade de animais errantes em Uruguaiana. O número estimado de cães atualmente é em torno de 40 mil animais. Isso não está contabilizado ainda o número de felinos, o número de equinos, e também nós levamos em consideração que esse grande número de animais ele está transmitindo diferentes tipos de doença ao ser humano. Por conta disso, levando em conta também os maus tratos que esses animais estão sujeitos, nós resolvemos fazer um projeto que vai até as escolas, ou seja, a Unipampa ela se insere dentro das escolas do município, explicando para as crianças, para os adolescentes, com diferentes atividades, qual que é a sua responsabilidade com relação ao seu animal. Às vezes, pequenas atitudes podem ser fundamentais para a gente tentar mudar essa realidade. Às vezes a gente acha que precisa de uma grande movimentação para conseguir controlar esse número de errantes. Mas se cada um fizer a sua parte, principalmente deixando o seu animal preso no seu pátio, evitando que ele se reproduza, fazendo as castrações, cuidando da saúde do seu animal individualmente, a gente já consegue reduzir muito esse número. Por que isso? Porque esses animais que circulam pela cidade, muitos são abandonados, realmente não possuem dono, mas alguns possuem dono. Esses são chamados animais semi-domiciliados. São animais que os próprios donos, os próprios proprietários abrem o portão para aquele animal passear, fazer uma caminhada. E aí, neste momento, ele pode se reproduzir, ele pode ter acesso ao lixo, ao esgoto que nós temos ainda em nossa cidade a céu aberto, ele pode ter contato com outro animal que esteja doente e levar para dentro da casa essa doença, podendo agravar ainda mais a relação aí da saúde pública no nosso município. Nós vimos agora há pouco que tem um monte de instituição, que tem um monte de pessoas fazendo alguma coisa para melhorar a saúde da nossa cidade em relação a esse número de animais. Agora eu pergunto, e você, o que tem feito pela sua cidade?